Salve, Devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor. Na aula de hoje, nós vamos dar prosseguimento à nossa série de vídeos do curso de React.js para que a gente possa fazer uma aplicação aqui para a gente ir explorando aos poucos os recursos dessa poderosa biblioteca, dessa poderosa ferramenta usada para o desenvolvimento de interfaces gráficas. Daí, para que vocês possam ter uma referência, eu ainda não tive muito tempo de organizar isso aqui num Figma, mas eu vou passar aqui a referência geral para vocês, principalmente do que a gente vai fazer hoje. E daí, ao longo das próximas aulas, eu vou procurar ir postando e mostrando para vocês como que a gente vai desenvolver o restante da aplicação. Mas a ideia principal hoje é que a gente faça alguns pequenos ajustes no nosso projeto, de modo que a gente tenha o nosso favicon personalizado, nós tenhamos aqui um íconezinho aparecendo no nosso título da página. Tá? Isso aqui só é perfumaria, basicamente. Porém, o foco principal da aula vai ser desenvolver as partes da nossa tela inicial, da nossa página inicial. Nós vamos precisar criar um cabeçalho, nós vamos precisar criar um rodapé. A partir do momento que você conseguir compreender o princípio de desenvolvimento de um componente visual, como um cabeçalho ou como um rodapé, a gente vai depois avançando para os outros componentes. Nós vamos ter um banner, nós vamos ter cards aqui que vão representar os filmes ou séries, e assim nós vamos proceder ao longo das próximas aulas. Porém, o foco principal de hoje é a gente compreender a ideia do que seria um componente visual dentro do React. Para ficar bem mais claro para vocês, pensem da seguinte forma. Quando você tem uma aplicação, você vai ter geralmente muitas páginas. Toda página vai ter conteúdos que vão repetir. Todo conteúdo que repete é um componente. Todo conteúdo que você vai usar em várias partes da sua aplicação é um componente. Então, por exemplo, o cabeçalho, a página é um componente. O rodapé é um componente. Um banner que tenha na sua página é um componente. Os cards são componentes. E assim por diante. Tá? Então, o nosso foco principal é entender como criar um componente simples e depois a gente vai, ao longo das aulas, criando componentes um pouco mais complexos para que a gente possa explorar todos os principais recursos dessa poderosa ferramenta. A primeira coisa que nós vamos ter que fazer é criar um componente semelhante a esse aqui, que é o nosso cabeçalho. Ele vai precisar ter um texto aqui com referência à nossa aplicação, que eu coloquei aqui o nome MaiaFlix, mas você pode colocar o nome que você quiser. E aqui do outro lado eu vou ter uma barra de navegação. Eu coloquei, em princípio, 2 links. E futuramente a gente vai aprimorando essa parte, principalmente aqui dos links dessa nossa header, que é o nosso cabeçalho. Então o foco principal é a gente criar esse componente cabeçalho. Como nós vamos fazer isso? Na nossa aplicação, dentro da pasta src, eu vou clicar com o botão direito do mouse, vou criar uma nova pasta chamada Components. Eu estou colocando aqui em inglês, você poderia colocar em português também sem problema. Components. Todos os nossos componentes preferencialmente devem ficar dentro dessa pasta para que eles fiquem organizados. Dentro dessa pasta eu vou criar um componente que eu vou desenvolver, que no caso é o cabeçalho. Eu poderia colocar em português, desde que eu não colocasse com C cedilha, ou poderia colocar o nome em inglês. Então, para manter o padrão aqui que eu estou usando o nome em inglês, então eu vou botão direito, vou criar uma pasta chamada Header. Todo componente tem que começar com a letra maiúscula. Isso aqui é uma questão de convenção, uma questão de padronização. Todo componente tem que ter um nome começando com a letra maiúscula, primeira letra maiúscula. Tá, criei aqui a pasta. Ainda dentro dessa pasta header, que é do meu componente, eu vou precisar criar 2 arquivos. Botão direito, novo arquivo, index.js. Ainda dentro da pasta header, ela não está aparecendo aqui, então eu posso fazer isso aqui. Aumentar um pouquinho, até que ela apareça e eu consiga clicar nela com o botão direito. Então, botão direito, novo arquivo. Eu vou criar agora um arquivo com o nome do meu componente, header.module ou module.css. Todo componente que nós vamos desenvolver vai ter sempre essa mesma arquitetura, ele vai ter sempre essa mesma estrutura. Ele precisa ter uma pasta com o nome dele dentro da pasta Components. Dentro dessa pasta do nosso componente tem que ter um arquivo chamado index.js. E o CSS, se a gente for trabalhar com CSS Modules, que é o que eu vou desenvolver ao longo dessa nossa série de vídeos, tem que ter o arquivo CSS, tem que ter o nome do componente .module.css. Basicamente essa é a estrutura. No nosso arquivo index.js do header, você tem que criar uma
function com o nome do componente, header. Aqui por enquanto eu não estou recebendo parâmetros. Dentro do nosso bloco aqui dos bigodinhos é que eu vou criar a minha função que vai exibir o nosso componente visualmente. Aqui abaixo eu tenho que fazer um export default desse meu componente chamado header. Eu estou trabalhando aqui com ponto e vírgula para finalizar as linhas, que é uma questão de padronização utilizada pela comunidade que desenvolve utilizando o React. Tá? Mas se você não trabalhar com ponto e vírgula aqui também, vai funcionar sem problemas. Dentro dessa function, sempre a gente precisa passar um return entre parênteses, e aí mesmo esquema. Eu estou colocando aqui o ponto e vírgula para finalizar, mas se você não colocar, também vai funcionar sem problema. Dentro desse return, você vai colocar o conteúdo que você quer exibir. Lembrando que o nosso foco é esse aqui, ó. Eu preciso exibir um cabeçalho com um texto do lado esquerdo e 2 links do lado direito. Então, basicamente, o que a gente vai fazer? Escrever HTML aqui dentro. Mas o HTML, quando ele é escrito aqui dentro, header, eu vou criar uma tag header e dentro dela eu vou colocar os conteúdos. O HTML que é escrito dentro desse return, ele se chama JSX. O JSX, na verdade, é o JavaScript com XML. Ele serve para que a gente possa criar tags que vão representar os nossos componentes visuais. Então, é um HTML dentro, é um HTML com CSS dentro do JavaScript. Basicamente, essa é a ideia do que seria o JSX. Tá, mas voltando lá. Header. E aí eu preciso ter o meu nome lá, por exemplo, MayaFlix. Eu vou colocar esse meu nome dentro de uma tag spam. MayaFlix. E abaixo eu vou usar uma tag nav para eu poder colocar os meus links. Eu vou colocar aqui os links utilizando HTML tradicional. Para criar um link a gente teria que usar uma tag A com um href e passar aqui a informação acerca de qual link a gente quer, basicamente. No caso ali é home e depois a gente tem que colocar o assistir aqui. Assistir. Porém, se eu posicionar a seta aqui em cima, ele já vai me dizer que aqui eu tenho um problema. E se eu colocar a setinha aqui, no caso, nessa lâmpadazinha que dá indicação para a gente de que provavelmente existe um possível erro ali, se eu clicar, ele vai me dizer aqui que eu não posso trabalhar com âncoras, com a tag A dentro do nosso código aqui do JSX. Como no meu computador está configurado aqui o ESLint, só para poder tirar esse sublinhado, eu vou clicar aqui na lâmpadazinha e vou escolher essa segunda opção, ó, Disable JSX, aqui ó, para o arquivo inteiro. Então eu vou clicar aqui, ó, e aí ele vai colocar uma diretiva lá em cima, tá? Mas isso aqui não é obrigatório, tá? Eu só mostrei aqui para vocês como é que coloca. Tanto que eu vou tirar, vou deixar ele sem, que não tem problema, tá? Ele pode ficar aqui sem, que vai funcionar. Então eu coloquei o conteúdo. Beleza? Já criei a parte visual. É só isso? Não necessariamente. Eu preciso dar um start aqui na nossa aplicação, usando npm start. Enquanto ela está startando, a gente precisa também fazer o quê? A formatação do CSS. A formatação do CSS, quando a gente está trabalhando com o React, usando aqui o conceito de CSS Module, a gente formata o CSS igualzinho a gente formataria utilizando o CSS tradicional. Observem aqui que o meu objetivo é fazer aqui o seguinte. Eu preciso que o meu header tenha um fundo preto e o span tenha a cor da letra vermelha e os links tenham a cor branca. O header aqui também precisa ter uma borda aqui embaixo com uma tonalidade de vermelho que está entre o vermelho e o laranja. Tá? Mas eu vou passar para vocês os padrões de cores. Então eu tenho que fazer esse tipo de formatação. Então eu teria que dizer que do meu header eu tenho que fazer a formatação desejada para que ela funcione. Porém, pessoal, olha, ele já carregou aqui, né? Tá abrindo, enquanto ele abre lá, volta aqui para o meu código. Porém, uma forma mais organizada da gente trabalhar com o CSS, utilizando o CSS Modules, é dentro das tags que a gente quer formatar, por exemplo, eu quero formatar o header. Eu tenho que definir as classes. Porém, dentro do React, a gente não trabalha com class, porque class é uma palavra reservada dentro do React. A gente precisa trabalhar com class name. Então, class name. E daí, aqui dentro, a gente geralmente especifica qual
classe a gente quer formatar. Aqui no caso, especificamente, é interessante que eu faça assim, ó. E dentro desse class name, ao invés de eu trabalhar com aspas, eu vou trabalhar aqui com os bigodinhos, porque eu vou passar um código do JavaScript para dizer com qual classe eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar com estilos.header, ou seja, eu vou ter um import de estilos, que é desse meu arquivo header.module, e eu vou trabalhar com uma classe chamada header. Então aqui em cima, antes dessa minha function, eu vou dar um enter umas 2 vezes, vou fazer aqui um import de styles from, entre aspas, dizer que do local que eu estou, ou a partir do local que eu estou, eu tenho um arquivo chamado header.module.css. Finaliza aqui com ponto e vírgula. O que eu estou fazendo aqui é importar o CSS. Eu estou fazendo o import do meu arquivo CSS, que se chama header.module.css, e esse meu import eu estou chamando de styles. Então, para eu poder acessar esse meu import styles, eu coloco aqui, entre os bigodinhos, styles. Ponto, o nome da classe que eu quero acessar. Então, essa classe .header, ela precisa existir. Então, aqui dentro do meu CSS, eu preciso ter .header para eu poder fazer a minha formatação. Então, eu tenho uma classe chamada header. Lembrando que esse nome aqui, no caso, header, esse nome eu poderia colocar o nome que eu quisesse, tá? Topo, cabeçalho, tá? Sem problema aqui. Topo, cabeçalho. Eu só estou trabalhando com os nomes em inglês para poder manter um pouquinho de padronização. Então, o que eu preciso fazer para que aquele meu cabeçalho fique com a formatação conforme está aparecendo aqui? Lembre-se, vou trabalhar background, border bottom, e vou procurar trabalhar as cores depois dos elementos internos. Então vamos lá. Eu vou trabalhar aqui com background color na cor preta. Vou trabalhar aqui com a definição do border bottom de 2 pixels solid e eu vou definir uma cor. Eu estou trabalhando com uma cor que é uma tonalidade de vermelho, que depois eu vou passar os códigos de cores para vocês, que é o F44336. Que é uma tonalidade de vermelho um pouquinho mais claro. Tá? Então, F44336. Então, esse é um dos pontos. Eu vou colocar a cor preta e o border bottom, que é aquela borda ali embaixo. Só aqui na parte do header. Por enquanto, eu vou fazer só esse tipo de formatação aqui. Observem aqui o seguinte. Eu tenho uma formatação de CSS. Eu tenho um componente de header com o meu arquivo index.js e eu estou já linkado formatação do CSS com esse elemento. Porém, esse meu componente, que é o meu header, ainda não está na minha aplicação. Se eu for olhar lá no meu projeto, lembre-se que eu só vou ter aquele olá mundo, estou aprendendo React. Eu ainda não tenho header aqui na minha aplicação. Então, como é que eu faço para colocar esse header na minha aplicação? É bem simples. Lembrem-se que o nosso arquivo app ele é o nosso programa principal. É dentro dele que está o nosso projeto. É dentro dele que está a nossa página principal do programa, nossa página de início. E o que está aparecendo na página de início está tudo aqui. Então o que eu faço? Eu posso, por exemplo, aqui dentro do fragment, eu posso dizer que eu tenho um componente chamado header. Observem. Eu comecei a digitar, ele já encontrou aqui, o VS Code já encontrou para mim, olha, existe um componente header. E eu vou clicar aqui, observem, eu vou clicar. Ao clicar, ele fez o import lá em cima, import header from components, aí ele disse lá que dentro da pasta components, eu tenho um header. Beleza, eu vou finalizar aqui, barra, e eu fecho. Então, essa tag que está escrita aqui, é um componente dentro do React, que a gente acabou de criar. Então a gente acabou de criar um componente chamado header, que é o cabeçalho, que tem um arquivo index.js, com todo o nosso código HTML e CSS, que é o que a gente chama de JSX, e com um CSS que está linkado aqui. Estão conectados. Beleza, fiz isso aqui. Ele está dando aqui só um warning para a gente. Mas vamos lá para o nosso programa. Observem que já aparece aqui fundo preto e aqui uma bordinha vermelha. Percebam que a gente conseguiu colocar um cabeçalho. Porém, a gente não fez ainda toda a formatação. Vamos lá. Observem aqui. A imagem é o seguinte. Eu tenho aqui o MyAflix, que está dentro de um span. E eu tenho dentro da minha tag nave
links. Então tem que fazer algumas formatações aqui do CSS. Então vamos lá. Eu vou aqui para o meu header.module.css e eu vou continuar as minhas formatações. Então a ideia é a seguinte, todo cabeçalho ele tem que ficar em cima. Então eu vou declarar aqui o seguinte, que ele vai ter um position fixed, porque eu quero que ele fique fixo e sempre aparecendo em tela. Eu vou definir que ele vai ficar na posição top 0. Tá? Ele vai ocupar 100%, aqui, ó, 100% de largura. Ele vai ter um display flex, tá? Ele vai ter um display flex, e eu vou dar um padding aqui para ele de 0.5 rem. Lembre-se que um rem, considerando o tamanho de fonte padrão, ele seria 16 pixels. 0.5 seria 8 pixels. Então ele vai colocar 8 pixels. 8 para cima, 8 para baixo, 8 para a direita, 8 para a esquerda. É um tamanho interessante. Aí observe que ele já começou a ficar um pouco mais alto. Eu posso definir um font size. Eu posso fazer aqui um font size. Eu posso definir, por exemplo, que ele tem 1.05 ou 1.5 rem de font size. Observem que ele já começou a ficar aqui um pouquinho mais alto. Beleza? Então, outra coisa que eu posso fazer, já que eu trabalhei com display flex, seria trabalhar com os alinhamentos. O align items center, que é para a gente centralizar no sentido horizontal. Observem aqui, ó, ele vai ficar um pouquinho mais para o meio, demorou um pouquinho, mas apareceu. E eu vou colocar aqui um justify content space between. Então, com isso, eu vou ter a logo para o lado esquerdo e os links para o lado direito. Tá? Deixa eu dar só uma olhada aqui. Eu dei uma atualizada aqui porque estava demorando para carregar, mas está aqui, ó, o MyFlix, ainda não está aparecendo porque eu não fiz a formatação da cor dele. E eu tenho os links aqui do lado. Beleza. Então o que eu vou fazer? Agora que a gente já tem aqui um pouquinho da formatação do header, lembre-se que dentro do header a gente tem um span, então ponto header span. Então eu posso fazer a formatação do meu span. Eu posso fazer, por exemplo, um font size. Eu posso colocar aqui, por exemplo, 2 rems, que ele vai ficar com 32 pixels em média. Eu posso colocar logo a cor, que é aquela cor vermelha que eu falei para vocês. Eu vou colocar aqui color. E a cor vermelha que eu tenho, o código dela é B7 1C1C. De novo aqui, ó, 1C. E aí eu fecho aqui com ponto e vírgula. Vou fazer aqui um font weight de 500, que é para ele ficar com como se fosse um negrito, mas não tão grosso. E daí, vou lá para a minha aplicação. Observem que ele já apareceu aqui, ó, MyFlix. Ele está numa tonalidade vermelha. Deixa eu só voltar aqui, ó. Está numa tonalidade vermelha. Já está um pouco mais próximo aqui do nosso projeto. A fonte que eu estou trabalhando aqui é a fonte Poppins. Depois eu mostro para vocês como é que a gente faz para mudar a questão da fonte de modo global. Então, por enquanto, só para a gente compreender como é que se faz um componente, faz a formatação do CSS. Beleza. E aí eu vou aqui para os links. Lembrando que essa forma de criação de links não é a forma recomendada dentro do React. A gente não trabalha com a tag anchor. A gente trabalha com um elemento chamado link, que ele é específico aqui do próprio React. Mas isso a gente vai trabalhar depois, tá? Não quero focar aqui em link, rotas ainda. Isso aqui eu acho que é perda de tempo a gente bater a cabeça agora. Beleza, voltando lá para a formatação, agora a gente vai fazer a formatação dos nossos links. No caso, dentro da header, tudo que for link, eu quero fazer aqui um text decoration, text decoration none, que é para tirar o sublinhado. Vou colocar aqui um color branco, que é o FFF, e vou fazer aqui um padding inline, que é para que ele faça um espaçamento em linha, que é no sentido horizontal. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 0.5 rem, que é para dar uma afastada nos nomes, que eles estão muito coladinhos. O meu computador está bastante lento, por isso que ele está dando umas travadas, umas engasgadas aqui, tá, pessoal? Mas vamos lá. Então, observem aqui que ele começou a ficar uma situação um pouco mais interessante. Eu acho que o meu padding aqui não ficou muito legal para os lados, né? Então, eu acho que eu vou dar uma aumentada nesse padding aqui. Eu vou colocar aqui 0.75 rem. Eu acho que vai ficar um pouquinho melhor.
Aqui no caso, ele está muito encostado, né, do lado direito. Eu vou colocar aqui um margem right, na verdade não para o A, eu vou fazer para o nave, especificamente aqui, ó, o header nave, está muito encostado ali do lado direito, então eu vou colocar aqui um margem right de um ren, pelo menos para poder tentar dar uma afastada. Acredito que está muito encostado aqui, ó, isso. Agora já dei uma afastada, acho que está um pouquinho melhor. Então, o que importa, pessoal, é que eu consegui criar um cabeçalho. Esse cabeçalho ele é um componente que tem basicamente dentro da estrutura dele um arquivo index com o nosso código HTML principalmente, com HTML, com a referência aos CSS, linkando para um arquivo CSS que é o nosso módulo CSS. Tem um arquivo CSS que você faz a formatação CSS como você aprendeu. Tá? O conceito aqui de CSS Module é que você está aplicando um CSS que vai impactar exclusivamente só esse elemento, só esse componente que você está formatando. Se você tiver uma outra classe header em um outro arquivo, ela só vai impactar aquele componente especificamente. Tá? Deixa eu só fechar aqui o nosso terminal, que está ocupando muito espaço, não está ficando muito legível. Mas observem aqui, se vocês quiserem depois é só dar uma pausa no vídeo para ver esse ponto aqui. Ó. Isso aqui, index.js, é o nosso componente header, que é o nosso componente cabeçalho, que é o arquivo JavaScript com um return de um código JSX, que nada mais é do que um HTML injetado dentro do JavaScript, para a gente poder criar uma tag que vai representar o nosso componente. Aqui nós temos o código CSS, também mesmo esquema, depois se vocês quiserem pode dar uma pausa e ir olhando com calma. E para a gente poder usar esse nosso componente, é importante lembrar que na nossa aplicação principal, que é o nosso arquivo app.js, a gente usou uma tag com o nome do nosso componente e fizemos o import dele aqui em cima. Tá? Então, partindo desse princípio, para criar o footer, é o mesmo esquema, pessoal. Eu vou fazer o footer aqui e vocês vão ver que o footer, a ideia do footer é bem parecida com a do header. É um componente que eu vou ter fundo preto, letra branca, eu vou ter uma borda aqui naquele mesmo esquema de tonalidade de vermelho, o texto aqui vai ficar centralizado, tá, beleza? Então vamos lá, como é que eu faço para criar o footer? Dentro da pasta Components, botão direito, nova pasta, eu vou criar a pasta do meu componente, Footer. Lembrando que eu estou colocando em inglês, mas você poderia colocar rodapé desde que você colocasse sem acento. Mesmo esquema, pessoal, botão direito, novo arquivo, index.js. Ainda dentro da pasta, botão direito, novo arquivo, footer.module.css. Tá? Eu vou fechar aqui o nosso header, que ele não precisa ficar aberto aqui. Vou fechar aqui o CSS do nosso header, para deixar apenas o index.js do footer e o CSS do footer. Lembrando, a ideia é a mesma que a gente aplicou anteriormente. Function com o nome do componente, footer, no caso aqui com F maiúsculo, footer. Essa minha function, lá embaixo eu tenho que fazer um export default desse meu componente footer. Sempre tem que deixar uma linha ali embaixo, é importante, tá, pessoal? Lembre-se. Tenho que ter um return entre parênteses, aqui preferencialmente fechar com ponto e vírgula, e aqui dentro eu coloco o meu conteúdo HTML, que na verdade é um JSX. Então eu vou criar uma tag footer. Dentro dela eu vou trabalhar aqui com uma tag h2 e colocar aquele texto myaflix e copy ponto e vírgula desenvolvido por Edson Maia 2023. Aí eu, com vocês vai ser aquele esquema, vocês vão colocar o nome da sua aplicação, desenvolvido por seu nome, aí você coloca aí o ano, fiquem bem à vontade. O nosso footer vai ter formatação, seguindo uma padronização do que a gente estava fazendo, a gente tem que trabalhar com class name. Entre os bigodinhos, a gente vai trabalhar com styles, ponto, um elemento. Eu vou colocar aqui, dizer que esse elemento vai se chamar footer. Esse styles não existe, porque ele não foi definido ainda. Então, eu vou fazer um import de styles, lembrando,
from, entre aspas, ponto barra, dizer que eu tenho um arquivo chamado footer.module.css, que é justamente esse meu styles. E dentro dele eu vou ter uma classe chamada footer e vou fazer a formatação. Observem, o código está extremamente limpo, enxuto aqui. Antes de colocar aqui o nosso CSS, eu vou logo aqui para o meu arquivo app e já mostrar para vocês. Eu já vou colocar aqui o footer aqui embaixo, usar a tag footer, vou fechar ela aqui, ó. Vou fechar. Observem que ele deu um erro aqui dizendo que ele não conseguiu encontrar o footer. Você clica no finalzinho aqui da palavra. Se você fizer Ctrl espaço, ele vai abrir para você a lista permitindo que você possa fazer a importação. Observem que tem aqui em cima o primeiro item, serve para eu adicionar. Eu vou só teclar Enter. Observem que ele vai fazer o import do nosso footer. Viram aqui, ó, em cima ele colocou o import do nosso footer. Eu coloquei o footer abaixo daqueles nossos conteúdos, então eu já tenho o header, um H1, um P e o footer. Vou lá no meu HTML, ele está dando um erro aqui. Ele está dizendo que ele não conseguiu encontrar porque eu coloquei o footer com 3 vezes a letra O, né? Jesus, Maria e José. Vamos lá. Voltando aqui, o meu import é footer. Vou salvar no Ctrl S. Vou voltar para a minha aplicação. Observem que eu já tenho cabeçalho, conteúdo, rodapé com texto aqui, porém ainda não formatado. Mas a formatação de CSS é extremamente parecida com a anterior. Lembrando, fundo preto, borda de cima vermelha, letra branca, centralizado. Tá. Voltando lá para o nosso código, vou aqui para o CSS. Lembre-se que eu tenho uma classe chamada footer, esse nome eu coloquei, você pode colocar o nome que você quisesse, rodapé, topo, parte de baixo. Vai ter aqui um position, eu também vou trabalhar com position fixed, eu quero que ele fique fixo, eu quero que ele fique no bottom, que é na parte de baixo, na posição 0. Eu quero que ele tenha um display flex, eu quero que ele tenha um align item center, um justify contents center, eu quero que ele tenha um color branco, eu quero que ele tenha um background color preto, vou até colocar aqui background antes da cor, isso é só uma questão de toque, questão de preferência pessoal. Vou colocar aqui um border bottom de 2 pixels solid com a cor vermelha, lembrando que a gente tem que trabalhar com o F44336 e acredito que é isso aqui, só que eu tenho que dar um padding também. Eu vou procurar aqui usar um padding, vou dar um padding de um rem, pelo menos para ele ficar um pouquinho maior. Então, posição fixa, bottom 0, ou seja, na posição 0 lá de baixo, display flex, align item center, justify content center, background color preto, color branco, uma margem abaixo de, não é nem abaixo, né, margem top, bom que eu revisei, border top, 2 pixels sólido vermelho e um padding de 1 ponto. Tá, beleza. Ah, não tá aparecendo tudo, faltou o width. Aqui, ó, aqui em cima eu vou colocar largura 100%, né? Já que eu trabalhei com position fixed, eu tenho que definir largura. Se eu não definir, isso vai dar problema. Vejam, acho que 16 pixels, que é um rem, ficou muito grande, né? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 0.5. Vou trabalhar aqui com fonte. Só que aí eu posso trabalhar do texto mesmo, exatamente, né? Mas vamos lá. Acho que um padding de 0.5, dá só uma atualizada. Um padding de 0.5, acredito que fica bom. Vamos fazer só a formatação do footer H2. Lá já está branco, né? Eu posso trabalhar só com font size. Eu posso colocar aqui, por exemplo, um rem, que seria 16 pixels. Eu posso trabalhar com font weight aqui de 600, tá? 600 ou 500, acho que 500 fica interessante. Acho que vamos ver. Então, 16 pixels, que seria um rem, e 500 de peso. Acho que ficou aqui interessante, não está tão ruim. Esse link depois a gente poderia mudar o tamanho, tá? Então, o foco principal, pessoal, era eu passar para vocês a ideia
de qual é a arquitetura básica de um componente. Todo componente, ele preferencialmente tem que estar numa pasta dentro de SRC. Dentro de SRC você preferencialmente cria uma pasta chamada Components, em português ou em inglês, tanto faz. E dentro dela, cada subpasta daqui é um componente. Então, header é um componente, footer é um componente. Todo componente vai ter um arquivo index.js e um arquivo de CSS atrelado a ele. E se esses componentes precisarem de imagens, a gente coloca as imagens dentro dessas pastas. Se o footer tivesse imagens de ícones, eu colocaria aqui dentro. Se o header tivesse imagens, eu colocaria aqui dentro também, sem problemas. Tá? Então, acredito que está bem simples aqui. Se quiser, pode dar uma pausa aqui para ver como que está o nosso componente footer. Se quiser, pode dar uma pausa para ver como é que está o nosso CSS aqui, module do footer. E também depois você pode dar uma pausa aqui para ver como é que está o código do nosso app, da nossa aplicação, que é a nossa tela principal da nossa aplicação aqui, do nosso app Movies, que é sobre filmes. Outro ponto, no nosso arquivo index, eu falei para vocês de um detalhe ali de perfumaria, né, que é o ícone e alguns detalhezinhos aqui no título. Então, por exemplo, para eu mudar esse ícone, é importante que eu tenha um arquivo. Então, eu vou dar só uma arrastada aqui nos meus arquivos. Na minha área de trabalho, eu tenho aqui um arquivo chamado favicon.png. E eu tenho aqui um outro também chamado logo.png. Eu vou pegar esse favicon.png e eu vou arrastar aqui para dentro da minha pasta public. E vou soltar. Ele vai copiar aqui para dentro. Eu vou pegar esse meu favicon.ico, eu vou deletar, porque eu não preciso mais dele. Vou mover ele para a lixeira. Tá, vou fechar aqui essa aba. Então eu tenho um arquivo chamado favicon.png agora. Beleza? Então no meu arquivo index.html, aqui na minha linha 5, eu só vou mudar a extensão de ico para png. Tá? Salvei no Ctrl S. Vou lá no meu browser, vou dar uma maximizada aqui na tela. Vou fazer aqui um F5 para atualizar. Observe que ele está carregando aqui. Ele tem que substituir. Se ele não substituiu, você faria Ctrl F5 para fazer um refresh da página, para limpar o cache. Mas observem que o ícone já apareceu aqui. E com relação àquele ícone como se fosse de um filmezinho, como eu estou trabalhando com Windows, o Windows ponto, ele abre para a gente os emojis. E você pode procurar, nessa aba aqui que tem um balãozinho, você pode procurar um objeto chamado rolo de filmes. E aí você pode trabalhar com ele para colocar. Como? No nosso código, no nosso título aqui, ó, no nosso título, antes de app move, eu posicionei o cursor aqui, Ctrl, e eu vou colocar um emoji aqui do rolo de filme. Vou clicar aqui no finalzinho, Ctrl ponto, para abrir aqui meu tecladinho do emoji, e vou colocar ele. Se vocês não encontrarem, não se preocupem que eu vou colocar esse iconezinho aqui na descrição, você pode só selecionar, copiar e colar que ele vai funcionar sem problema. Ctrl S para salvar, vou lá no meu browser, observem que ele apareceu aqui os iconezinhos do filme. Isso aqui é só um detalhe, como eu falei para vocês, é só perfumaria, é só um extra aqui para vocês verem. Mas o foco principal da aula de hoje era eu passar para vocês esse conceito do que são componentes. Componentes são elementos visuais que eu tenho na minha aplicação. São elementos que vão ser renderizados na minha tela. Então, todo elemento que se repete, cabeçalho, rodapé, botão, formulário, card, tudo isso pode ser transformado em componentes dentro do React, tá? Aprendeu como fazer componentes através desse conceito aqui que eu expliquei para vocês, que é o conceito de criar uma função. Você aprendeu a criar o que a gente chama de componentes funcionais. Existem duas técnicas de se criar componentes no React. A forma antiga, que são os componentes de classe, que você vai encontrar ainda em códigos legados, em códigos um pouco mais antigos, e em alguns tutoriais de algumas coisas. E componentes funcionais, que é a técnica que eu expliquei para vocês, que é a mais utilizada preferencialmente nos dias de hoje. Mas, como eu disse para vocês, o foco da aula de hoje basicamente foi ir até este ponto aqui. Nas próximas aulas a gente vai otimizar. Eu vou trazer mais detalhes do layout e a gente vai continuar fazendo aqui os componentes e explorando os recursos do React. Como eu disse para vocês, a aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs! Até a próxima!